E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos bancar os detetives e conduzir uma verdadeira análise forense, sabe? Para entender as provas que sustentam a biologia evolutiva. A gente vai se basear aqui no trabalho do professor Luiz Gustavo Galego para investigar as pistas, sejam elas na morfologia, nos fósseis ou até no nível molecular, que mostram como toda a vida na Terra, no fundo, compartilha uma única história. Então a grande questão é essa, né? Como é que a gente investiga uma história que foi escrita literalmente em ossos e sangue? É exatamente isso que vamos fazer. Pensa nisso como uma investigação, sabe? A gente vai procurar as pistas que nos levam a esse passado que todos nós compartilhamos. Ok, então vamos lá. Todo caso de investigação tem uma base, certo? O nosso aqui se apoia em dois princípios fundamentais. O primeiro são as populações que mudam com o tempo, não o indivíduo isolado. E o segundo, que é bem poderoso, é que toda a vida na Terra descende de ancestrais em comum. Para a gente provar isso, vamos ter que juntar evidências de tudo que é canto, bem no estilo de série de investigação, sabe? Coletando provas de várias fontes para montar o quebra-cabeça. E a nossa primeira linha de evidência, bom, são as testemunhas oculares. É isso mesmo, provas diretas, que a gente pode observar da evolução acontecendo agora bem na nossa frente. E olha só quem são as nossas testemunhas. De um lado, temos umas mosquinhas, as Aprionos indianos. O que elas fizeram? Elas desenvolveram resistência a inseticida em pouquíssimas gerações. É uma mudança super rápida e que a gente conseguiu ver acontecer. Do outro lado, os famosos tentilhões de Darwin. Os bicos deles se adaptaram a uma seca muito forte. Nos dois casos, o que a gente está vendo é seleção natural agindo ali ao vivo, moldando as populações por causa das pressões do ambiente. E olha que legal, se a gente focar um pouco mais no caso dos tentilhões. Teve uma seca pesada em 1977, que acabou com quase todas as sementes macias. E o que o gráfico mostra? Ele é claríssimo. A população que sobreviveu, a de 1978, tinha bicos bem mais fundos, mais fortes. Por quê? Porque eram perfeitos para quebrar sementes duras que sobraram. Isso não é achismo, é uma prova com números quantitativa da seleção natural funcionando. Beleza, agora vamos para a nossa segunda categoria de provas, os registros históricos. A gente vai mergulhar nos arquivos da Terra, sabe? Olhar os fósseis e a própria anatomia dos bichos para ver as pistas que eles deixaram para trás. E isso nos leva a uma coisa chamada lei da sucessão. Para entender, imagine encontrar um suspeito sempre rondando a cena do crime. É mais ou menos isso. A gente encontra fósseis de animais gigantescos que já foram extintos, tipo o gliptodonte, lá na América do Sul. E onde é que a gente encontra o parente moderno dele, o tatu? Exatamente no mesmo lugar. Essa correspondência geográfica é uma pista muito, mas muito forte de que eles têm uma história em comum. Agora segura, porque aqui a gente tem o que seria a arma do crime da nossa investigação, os fósseis de transição. E o Archaeopteryx é o exemplo perfeito, o mais famoso. Pensa num bicho que é um verdadeiro mosaico. Ele tinha penas, igual a uma ave de hoje, mas ele também tinha dentes e uma cauda longa com ossos, características típicas de um réptil. É como se a gente tivesse tirado uma foto da evolução no meio do caminho, sabe? No ato da transformação. Aí, quando a gente começa a comparar a anatomia dos bichos, surge outra pista importantíssima, a homologia. Qual é a ideia aqui? É que estruturas que parecem bem diferentes e servem para coisas diferentes, na verdade, são só variações de um mesmo tema ancestral. É como se a evolução fosse um engenheiro que pega um projeto básico e vai adaptando para novos usos. Dá uma olhada nisso aqui. Mas aqui tem um ponto que é fundamental a gente não confundir. Homologia é uma coisa, analogia é outra. A homologia, tipo essa estrutura de ossos que a gente está vendo, que é compartilhada entre vários animais, aponta para um ancestral em comum. Já a analogia, bom, pensa na asa de um passarinho e na asa de um inseto. É mais uma coincidência de função. São soluções parecidas para o mesmo problema, voar, mas que evoluíram de forma totalmente independente. A prova de parentesco de verdade está na homologia. E o mais doido é que o próprio corpo dos seres vivos é tipo um museu ambulante, cheio de artefatos históricos. A gente chama eles de órgãos vestigiais. Basicamente, são sobras de estruturas que um dia foram úteis para os nossos antepassados, mas que hoje não são mais. Quer um exemplo clássico? O nosso apêndice. Ele é só um restinho de um órgão bem maior, chamado seco, que os nossos ancestrais herbívoros usavam para ajudar a digerir plantas. Hoje em dia, é basicamente uma pequena lembrança que a gente carrega da nossa história. E não para por aí, as evidências vão se acumulando.
Algumas cobras, tipo as jiboias, ainda têm uns ossinhos pélvicos minúsculos, bem onde um dia elas tiveram pernas. E a gente? Nós temos o cóccix, aquele ossinho no final da coluna, que nada mais é do que o resto de uma cauda. Cada um desses vestígios é uma peça do quebra-cabeça contando uma parte da história. Ok, agora a gente vai para o grande finale. Vamos para a nossa última e, sinceramente, mais forte linha de evidência. A investigação agora vai para o nível molecular. Vamos analisar as impressões digitais genéticas. Porque a prova mais conclusiva de todas não está em ossos nem em fósseis. Está escrita num código, o DNA. Ele é o documento que conecta toda a vida e é nele que a gente encontra as digitais irrefutáveis de um passado em comum. Tá, mas por que o DNA é uma prova tão forte assim? Primeiro, o código genético é basicamente universal. A linguagem do DNA é a mesma para quase todo mundo, de uma bactéria a uma baleia azul. Segundo, a gente compartilha um tipo de DNA fóssil com os nossos parentes mais próximos. E o mais incrível sobre esse DNA fóssil são os erros compartilhados. Imagina que você encontra o mesmo erro de digitação em 2 documentos diferentes. A explicação mais lógica é que os 2 foram copiados de um mesmo original, que já tinha aquele erro, né? É exatamente isso. E esses erros, essas cicatrizes genéticas, têm um nome: pseudogenes. São genes que, em algum momento da história, foram quebrados e pararam de funcionar. Mas eles continuam ali, sendo copiados e passados de geração em geração. Então, quando a gente encontra o mesmíssimo gene quebrado exatamente do mesmo jeito em espécies diferentes, tipo humanos e chimpanzés, essa é a prova definitiva. A chance disso acontecer por puro acaso é quase zero. A única conclusão que faz sentido é o parentesco. Então, chegamos ao momento do veredito. Todas as linhas de evidência que a gente viu aqui, desde as testemunhas oculares, passando pelos registros históricos nos fósseis, até chegar nas impressões digitais genéticas, tudo, absolutamente tudo, aponta para uma única e poderosa conclusão. E o que move tudo isso? São esses mecanismos que estão aqui. A gente tem a mutação, que é a fonte original de novidade, criando características novas meio que por acaso. Aí vem a seleção natural, que é o filtro, né? Ela favorece quem está mais adaptado, como a gente viu no caso dos chinchilhões. Tem também o fluxo gênico, que é a mistura de genes quando as populações se encontram. E, por fim, a deriva genética, que são as mudanças que acontecem por pura sorte, principalmente em populações pequenas. É a combinação de tudo isso que faz a evolução acontecer. Sendo assim, o veredito é bem claro. Evolução não é só uma teoria. Na ciência, teoria é a explicação mais forte que a gente tem, e a evolução é um fato científico muito robusto. Ela é sustentada por um princípio chamado consiliência, que é o quê? É quando todas as linhas de evidência de áreas completamente diferentes, fósseis, anatomia, genética, apontam para a mesmíssima conclusão. É como ter várias testemunhas que não se conhecem descrevendo exatamente o mesmo crime. Então, depois de analisar todas essas provas, se a gente fosse o júri nesse caso, qual seria o único veredito que faz sentido?